Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu falo um pouco sobre o Ryzen 3600. Será que ele ainda vale ser comprado? Esse processador que vai fazer daqui 2 ou 3 meses, vai fazer 3 anos já que ele foi lançado, né? E muita gente pergunta, compro ainda um 13600? Cara, nas nossas live streams, vocês não têm noção quantas pessoas perguntaram nesse último ano e meio, né? Quantas vezes foi perguntado isso, cara? Muita gente perguntando, e eu quero ver se com esse vídeo eu consigo resolver o problema dessa galera, né? Porque uma coisa que a AMD tem varrido a Intel, tem varrido o chão com a Intel, foi nessa questão de tu poder comprar um processador hoje, comprar uma placa-mãe hoje e não ter que ficar trocando de hardware a cada 6 meses a 8 meses, como a Intel gosta de fazer. Então você pode comprar uma placa-mãe lá para os Ryzen 2000, sei lá, e usar o Ryzen 3000 e agora botar o Ryzen 5000. Uou, é muito interessante isso, né? Foi uma jogada muito interessante da AMD. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a gente, se a gente for analisar essas empresas que têm um parque grande de máquinas, 100, 200, 300 computadores, estragam um processador, estragam uma placa-mãe. Nossa, cara, como é trabalhoso. Eu já trabalhei numa empresa antes que falava bastante com o pessoal do TI, cara. Nossa, às vezes estragava uma placa-mãe, estragava alguma coisa. Cara, o PC tinha que ir pro lixo praticamente para conseguir ali fazer a reposição daquela máquina, né? A AMD fez isso nesses últimos anos, né? De deixar ali uma placa-mãe que tu pode usar diversas gerações de processadores, isso é muito bom. E isso acaba gerando essas dúvidas, né? A galera quer comprar daqui a pouco uma placa-mãe, um processador e ficar por alguns anos utilizando ali com aquela certeza que vai ter compatibilidade e tudo mais. Então, vamos ver a relação de desempenho do Ryzen 3600 hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês forem achando durante o vídeo, por favor, deixe nos comentários aqui abaixo, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho os dados que foram feitos, tá? Eu fiz todos esses testes, foram feitos por nós aqui. Então, não tem dados externos, tá? Tudo foi feito dentro da nossa metodologia de benchmarks. Todos esses testes aqui foram feitos com 11 jogos em 3 resoluções, tá? Utilizando os processadores que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só, a gente tem aqui em vermelho, né? Só tô mostrando os dados da AMD. A gente tem desde da RTX 2060 Super até a 3080, como vocês estão vendo aí na tela. E olhando essa escadinha aqui, a gente tem uma boa noção de que, olha só, botando placas melhores, a gente tem um pouco mais de desempenho, né? Isso não seria novidade para ninguém, né? Botar uma placa mais cara, ter mais desempenho. Mas a gente acaba notando que quando a gente chega aqui numa 3060 Ti ou até mesmo na 2080 Super, parece que os saltos ficam meio pequenos, não é mesmo? E para isso que a gente fez aqui os testes também com o Ryzen 12700, com o Intel 12700F, né? Para vocês terem uma noção, o 12700F hoje é o melhor processador que nós temos aqui para comparar aqui nos nossos testes, tá? Infelizmente não temos 12900K nem nada do tipo, mas vamos dar uma olhada aqui com um processador mais realista como o 12700F. Você achou injusto? Você quer ver essa comparação do 13600 contra o 5600, do 13600 com o 12400? Cara, deixa nos comentários aqui embaixo que eu com certeza voltarei e farei outras comparações aqui para vocês verem, tá? Eu já quero fazer uma parada bem, essa parada bem cabulosa, que é para gerar engajamento de vocês aí de casa, tá? Então deixa aqui embaixo com qual processador da Intel hoje seria mais interessante as comparações com o Ryzen 3600, tá? Então olha só, olhando aqui, agora tudo já faz um pouco mais de sentido, né? A gente nota aqui, a AMD é que ela vai subindo de desempenho, mas chega aqui o momento que ela começa, né, a não dar tanto desempenho. Isso se chama gargalo, tá, pessoal? Tem alguns sites aí que gostam de chamar isso de desequilíbrio de arquitetura. Isso não é um desequilíbrio de arquitetura, isso é gargalo, né? Tem alguns reviewers dentro do Brasil que têm muito medo de falar essa palavra, porque isso gera que eles não recebam mais processadores ou plaquinhas antes do lançamento. Nós aqui gostamos de dar, eu acho que essa questão que alguns sites usam da semântica freestyle, onde as palavras não têm mais nenhum significado. As palavras precisam ter significado. No momento que as palavras não têm mais significado, eu falo, vou lá comer um micro-ondas. E o pessoal não sabe se é um micro-ondas ou se é um cachorro-quente. Então as palavras precisam ter significados. Isso aqui se chama gargalo. É quando uma peça do teu computador segura o desempenho da outra. E nesse momento aqui, vocês estão vendo que o Ryzen 3600 está segurando o desempenho de diversas placas de vídeo. Eu não vou aqui argumentar em quantos frames é o gargalo, né? Porque muitas pessoas falam 5 frames é gargalo, 10 frames é gargalo, 20 frames é gargalo. Eu acho que depende muito de caso a caso a gente analisar. Aqui a gente pode... Onde será que aqui é gargalo?
5 frames na 2060 Super é gargalo? Não, não creio que 5 frames seja gargalo. A 2070 Super, 10 frames é gargalo? 125 frames para 135, não me parece um gargalo significativo. Na 2080 Super, de 137 para 151, não, 14 frames, tá ali no limite. Mas eu não vou julgar isso, eu quero que vocês julguem isso e que vocês comentem aqui embaixo, né? A 3060 Ti, olha só, 17 frames de diferença, já começa a ter uma diferença bem grande. Na 2080 Ti, aqui ó, deu 16 frames, 17 frames. Na 3070, a gente já tá falando aqui de 22 frames. Na 3070 Ti, 30 frames de diferença. Na 3080, caraca, 45 frames de diferença deu. Aí vocês definam qual que é o gargalo aceitável para vocês. Isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo também aqui na ShipYard. Nós mesmos já vendemos no passado PC com gargalo. Nós falamos, olha só, esse PC dá 10 frames a menos. Era um PC com, acho que era um Pentium G. Era um Pentium G, esses processadores bem simples da Intel, custava, sei lá, 100 e pouquinhos pila, né? A gente falou, olha, daqui a pouco é interessante tu comprar essa configuração e botar um upgrade no processador no futuro. E aí a gente fez todos os testes com a configuração que nós estávamos vendendo e com a configuração que nós recomendávamos que você comprasse, tinha ela para vender também no site, né? Mas um upgrade que era muito válido, que tu ganhava lá 10 frames de desempenho. Naquela época 10 frames era interessante na nossa metodologia, talvez 10 frames aqui não seja tão interessante ou não, mas só para deixar bem claro que às vezes ter gargalo na sua configuração pode até ser sim um investimento, entendeu? Tu conseguiu uma placa-mãe mais barata, o processador você pegou numa promoção bacana e daqui a pouco perder 10, 15, até 20 frames, talvez possa ser interessante do que tu ter que comprar daqui a pouco um processador lançamento ou uma placa-mãe lançamento e tu perder bastante, e tu ter um custo por frame, um custo-benefício nada interessante nisso, tá? Então, aqui eu creio que a partir de uma 3060 Ti aqui já começa a ter cerca de 17 frames, quase 20 frames de diferença, e aqui para cima todas essas placas aqui tem uma diferença de desempenho muito grande, né? Mas como eu falei no começo do vídeo, a gente fez a análise aqui também em 2K, tá? Então vamos selecionar aqui a resolução 2K, 2560 por 1440, e vocês notam que acontece uma mágica muito interessante, olha só. A diferença de todas as placas de vídeo caiu bastante, tem bem menos frames numa resolução mais alta, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal que faz mais de ano que eu não faço vídeo nessa playlist, acho que uns 2 anos que eu não faço vídeo nessa playlist, que é a Guerra de Resoluções, onde vocês podem ver os jogos rodando em Full HD, 2K e 4K lá. Olhem aquilo para vocês entenderem qual que é a diferença do Full HD pro 2.5K, ou Quad HD, como algumas pessoas que gostam de cagar para dentro falam, mas a gente tem aqui 77% mais pixel na tua tela, mais definição e tudo mais. E olha só, aqui aconteceu uma coisa bem interessante. Aquele gargalo de 20, 30, 40 frames, ele existe ainda um gargalo? Ele existe, mas ele não é tão latente. Então, olha só, talvez, em vez de você comprar um processador novo, você possa fazer uma coisa que nós falamos aqui há bastante tempo também, que é a questão do gargalo de monitor. Às vezes você tem um Ryzen 3600, você quer botar uma placa de vídeo melhor, às vezes daqui a pouco tu tem uma placa de vídeo dessas, e tu tá sentindo que tem gargalo, algo do tipo, daqui a pouco nem é questão de tu comprar um Ryzen 5600, é questão de tu comprar um monitor 2K ou um monitor 4K, entendeu? Olhem os dados aí, eu não vou parar para avaliar todos eles, né? Mas olha só a diferença que nós tínhamos aqui de 40 frames caiu pela metade, a diferença na 3070 Ti caiu aqui para 10 frames apenas. Então tu imagina tu ter um Ryzen 3600, um processador que tu comprou há 3 anos atrás, tu tava jogando em Full HD, você conseguiu comprar daqui a pouco uma placa, uma RTX bacana, conseguiu comprar uma placa bacana e agora você tá sentindo um gargalo no seu processador, porque o seu processador tá sempre usando 100%. Nossa, me enrolei tudo aqui. Porque o seu processador tá usando sempre 100% e você fica meio assustado. E muitos de vocês, cara, entram em contato aqui na shipyard.com.br querendo botar um processador melhor, algo do tipo, muitas vezes você não precisa. Vale lembrar também, convido todos vocês a conhecerem os monitores da GameMax, eles vão estar no site da ShipYard aí também, cara, creio que no dia que isso aqui for pro ar, talvez eles já tenham, se eles não chegaram ainda, eles devem estar chegando nessa semana, no máximo aí, os monitores da GameMax Full HD, 2K, 144, 165 Hz, dá uma olhada lá, porque às vezes tu tá com uma placa de vídeo legal, um processador legal, e tu tá usando na resolução errada, tu tá tendo um gargalo de resolução, daqui a pouco isso possa resolver teu problema, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidão na resolução 4K, então, né? Só pra gente ter uma noção, em 4K tem menos frames, em 4K se usa menos processador, isso já é muito conhecido pelos seguidores aqui do canal, né? Mas olha só, a gente diminui a diferença lá da 3080, olha só, a gente perde apenas 6
frames, né? Eu não acho que seria uma combinação, eu não estou recomendando nada disso, eu estou aqui mostrando os dados para vocês tirem as próprias conclusões, tá? Até aqui na 3070 da PCIe deu um empate técnico entre as placas, tá? Então, tipo, vocês podem tirar as conclusões de vocês, tá? Isso aqui, 4K, a diferença aqui de desempenho ela ainda existe, mas ela, com certeza, ela é bem pouquinha em relação aqui ao Intel 12700F. Lembrando que esse 12700F aqui foi testado com DDR4, não é com DDR5, tá? Então, a gente tem todos esses resultados aqui, galera. A gente tem todos esses resultados. Eu acho que o Ryzen 3600 ele foi um processador que ele mudou bastante o mercado. A AMD veio mudando o mercado com os Ryzen 1000, com o final da série 2000 ali também. E os Ryzen 3000, cara, foi uma geração que nós nem vendíamos tanto os Ryzen, por exemplo, mas nós sempre indicávamos nos nossos vídeos. Por quê? Porque contra fatos não há argumento. Eu não posso mostrar essa tabela para o meu público e falar não compre ou algo assim. A gente precisa mostrar os dados e comentar certinho. Mas eu gostaria muito de saber de vocês, vocês querem ver mais vídeos desse tipo, cara? Nós temos aqui alguns milhares de benchmarks feitos, tá? A gente tem aqui o Core 3, Core 5 e Core 7 da 12ª geração da Intel para fazer essas comparações, o Ryzen 13300, 13600, nós temos diversos, os 5600, nós temos muitos processadores aqui e todos esses benchmarks já estão feitos. A gente pode ficar brincando nesse banco de dados por horas e horas e horas. Eu acho que é uma das coisas mais... Eu fico muito satisfeito em ver o resultado, assim, quando vê tudo bonitinho, aquela escadinha de desempenho e tudo mais, a não ser quando eu acho algum tipo de inconsistência ou um problema em alguma coisa que eu fiz, mas eu acho muito legal olhar esses resultados e conversar com vocês aí de casa, cara. Eu acho que é uma coisa que colocou a Chipart no mapa dos benchmarks das lojas de informática no Brasil, foram esses nossos testes aqui, essa nossa transparência com que a gente passa aqui esses resultados. Mesmo lá atrás, quando a gente nem vendia Ryzen 1000, a gente estava aqui fazendo benchmark de Ryzen 1000. Quando a gente não vendia Ryzen 2000, nós estávamos aqui fazendo teste de Ryzen 2000, mesmo não tendo na nossa loja para vender. Então, se você quiser apoiar o nosso canal também, você pode comprar coisas no AliExpress. Qualquer coisa que você comprar no AliExpress pelo link da descrição, você acaba ajudando a nossa empresa. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon.com.br, você pode usar os links da Chipart também. Ajuda o nosso trabalho. Se você quiser realmente ajudar também, se quiser ajudar de uma outra forma, ainda você pode virar membro aqui do canal, né? Você tem uma série de benefícios, clica ali, vê qual o benefício mais interessante para você. Você vai ter diversos benefícios, não apenas aqui no YouTube, mas também lá no nosso Discord, discord.gg/chipart, que vocês vão ter lá sala de spoilers e algumas outras coisas bacanas, tá? Mas André, eu olhei todo esse vídeo com muita raiva, porque tu comparou um 12700F contra um Ryzen 13600. Sim, eu fiz esse crime. Então comenta aqui embaixo quais são os outros processadores. Eu até fiz uma tabela aqui de custo por frame, mas eu acho que ela não tá muito interessante para mostrar, porque, olha só, o Full HD aqui, o custo por frame dessas placas, né, tá aqui na tela, mas eu acho que eu até preciso da ajuda de vocês. Quem olhou até o final vai me ajudar a moldar isso. Eu coloco o valor de processador dividido pela média de frames, que foi o que eu fiz aqui, ou a gente coloca valor de processador, placa-mãe, placa de vídeo. O que vocês acham que seria mais justo? Vocês sempre dão opiniões mais interessantes para... Às vezes eu tô aqui com a minha visão aqui, a minha visão limitada à minha realidade, e na verdade eu quero saber como que a gente poderia calcular isso para ficar o mais justo possível, a relação custo por frame. Processador dividido pelo processador e placa de vídeo dividido pelos frames, processador dividido pela média de frames. Como ficaria legal? Deixa nos comentários aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês, vou indo nessa, valeu e tchau, tchau! Bati no microfone.